Durante uma viagem que fiz pela Coreia, eu deparei com uma pequena casa de miojo numa daquelas ruas estreitas de Seul. Sinceramente, eu não pensava em entrar. Porém, o frio da noite e o cheiro de caldo quente me convidaram. Na frente do lugar não havia placa ou qualquer outra coisa anunciando o restaurante. Apenas uma velha porta de madeira daquelas de correr e uma janela através da qual você mal conseguia ver o interior. Eu empurrei a porta e o som de um sininho de metal anunciou minha chegada. O interior do restaurante era demasiado pequeno, com apenas um balcão de madeira, uma mesa e 3 cadeiras. A única pessoa presente era uma senhora idosa de pele enrugada, olhos pequenos e um sorriso que no momento pareceu gentil. A idosa me convidou a sentar com um gesto e, sem que eu dissesse uma só palavra, entrou para o escuro da cozinha atrás do balcão e começou a preparar um miojo. Depois de alguns minutos, a idosa apareceu com uma enorme tigela de miojo e colocou na minha frente. O aroma era intenso, irresistível e quente, cuja fumaça subia até o teto. Não percebi o quão faminto eu estava até ver a tigela de miojo. E assim que provei a primeira colherada, o sabor me surpreendeu. Simplesmente delicioso. O melhor miojo que eu já tinha provado em minha vida. Enquanto comia, notei algo estranho. A idosa me observava da esquina do pequeno balcão, sem piscar. A princípio, pensei que ela esperava para ver se eu gostava do miojo. Mas seu olhar não era de expectativa. Era de outra coisa. Algo inquietante. Suas pupilas quase não moviam enquanto me olhava. Seu sorriso era alongado e de forma normal. Eu tentei ignorá-la focando no miojo, mas não adiantava. Comecei a sentir a estranha sensação de desconforto, como se estivesse sendo observado por algo mais do que aqueles pequenos olhos. O lugar estava completamente silencioso. Os únicos ruídos eram os meus próprios comendo miojo e da chuva lá fora na rua. Eu senti a temperatura começando a cair e quando levantei a vista do miojo, notei que a senhora ainda estava parada no mesmo lugar, sem mover um centímetro sequer. O sorriso também continuava igual. Seus olhos, no entanto, pareciam mais estranhos e mais escuros. De repente, ouvi um ruído às minhas costas, como se alguém estivesse empurrando alguma coisa. Virei rapidamente e não vi ninguém. A porta estava fechada. Tentei convencer a mim mesmo que tinha sido coisa da minha imaginação. Mas ouvi o ruído de novo. Um ruído de arranhão, como se pregos ou algo parecido arranhasse a porta de madeira. Dessa vez eu olhei para a senhora e, para meu horror, ela tinha parado de sorrir. Seu rosto estava rígido, inexpressivo, e seus olhos vazios e bem mais escuros. "Você gostou do miojo?" perguntou a senhora com uma voz que parecia vindo de muito longe ou das profundezas da terra. "Sim, estava muito bom", respondi tentando manter a calma. A senhora não disse mais nada e, com uma mão ossuda, apontou em direção a uma cortina pendurada na entrada do que parecia ser um porão ou um depósito. Apesar do medo que sentia, levantei e, como se uma força invisível me empurrasse, caminhei até a porta. O que vi depois de passar pela cortina me deixou sem fôlego. Dentro daquele pequeno compartimento estavam dezenas de tigelas vazias empilhadas umas sobre as outras. Mas não eram somente as tigelas vazias. Haviam bolsas de carne penduradas por todo o teto. Carne diferente de tudo que eu já tinha visto. Carnes fedendo a podre e morte. Quando voltei para fora da cortina, a senhora estava bem ali na minha frente, sorrindo de uma maneira assustadora e tão perto que podia sentir o fedor do seu bafo. O sorriso da idosa já não era igual. Sua boca abria de tal maneira que seu maxilar parecia deslocado. "É o melhor miojo da cidade",
disse a senhora com uma voz rouca e assustadora. E o último que você vai comer, completou. Naquele momento, o restaurante inteiro escureceu. A idosa me agarrou com uma força sobre-humana e, por mais que eu tentasse gritar e lutar, fui arrastado de volta para a escuridão do compartimento, junto às bolsas de carne podre. A última coisa que lembro é da risada da idosa. Uma risada zombeteira e aterrorizante que encheu todo o pequeno restaurante. Depois, nada. Eu nunca soube como sair do restaurante. Quando acordei, estava deitado na rua, na chuva e com um gosto amargo de miojo na boca. O restaurante tinha sumido. Só restava um beco escuro, como se nunca tivesse existido. Hoje não consigo comer miojo sem lembrar daquela noite. Também fico pensando se em algum lugar da Coreia ou qualquer outro país, aquela mesma idosa ainda espera por seu próximo cliente com uma outra tigela de miojo.